A paz do Senhor, queridas irmãs. Aqui é a irmã Rai. Estou aqui para trazer mais um resumo, do nosso livro que foi adotado, estudo do livro Guerreiras de Oração. E hoje o tópico é Seu Capitão a Escolheu. E está baseado em Efésios, no capítulo 1, dos versículos 4 e 5, mas eu quero ler a partir do 3. E diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém? Glória a Deus por esta palavra. Coisa boa, É sabermos que fomos escolhidas pelo próprio Deus, pelo próprio Criador, e Ele nos escolheu para um propósito, né? O nosso capitão, que é o próprio Senhor, Ele nos escolheu para um propósito. E o propósito de Deus, ele tem um plano para cada um de nós. Então, Ele nos escolheu antes que nós o escolhêssemos. A autora diz que Ele nos escolheu e nos salvou por causa do seu amor por nós e da sua benevolência para conosco. Então, nós somos escolhidas por Deus. Lá em João, o próprio Jesus disse, falando para os discípulos, ele disse que foi Ele quem nos escolheu e não nós. Foi Ele quem nos escolheu. Por isso, nós precisamos entender que a nossa vida existe um propósito para nós estarmos na presença do Senhor. Nós estamos porque Ele nos escolheu, porque Ele nos amou primeiro. E Ele tem um propósito, Ele não nos chamou, Ele não nos escolheu apenas para dizermos que Deus nos escolheu, mas Ele nos escolheu com um propósito, porque Ele tem um plano para nós. Então, a autora, ela fala também que somos predestinadas, o que não significa que temos uma visão fatalista do futuro, como se fôssemos destinadas a ser pobres ou infelizes, mas significa que Deus tem um plano para nossas vidas. E porque aceitamos Cristo, como Salvador e seu Espírito Santo habita em nós, estamos destinadas a viver esse plano. Então, o plano de Deus para cada vida é para que nós o reconheçamos como Deus e o seu Filho Jesus como nosso Salvador. E aí, agora Ele vai nos perdoar. No plano de Deus é para que sejamos todos perdoados. Porém, nós sabemos que nem todos chegarão ao pleno conhecimento e aceitação de Jesus Cristo. Então, somos perdoadas porque Jesus nos amou o suficiente para morrer em nosso lugar e pagar o preço por nossos pecados. Então, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós estamos dizendo que nós reconhecemos o seu amor por nós e nós entendemos e aceitamos o sacrifício de Cristo em favor de nós, porque nós não merecíamos, porque nós estávamos condenadas ao inferno, a uma vida eterna distante de Deus, uma vida sem Deus, uma vida eterna sem Deus. Mas, pelo tão grande amor, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para morrer em nosso lugar.
Então, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós que já reconhecemos e aceitamos esse sacrifício de Cristo, nós fomos perdoadas. Então, nós somos perdoadas. Então, se você cometeu alguma coisa, porque todas nós, antes de aceitarmos a Cristo, vivíamos uma vida distante de Deus, vivíamos segundo as nossas vontades, os nossos deleites, o nosso entendimento, a vontade do nosso coração. Muitos de nós dizíamos que o nosso coração era o nosso mestre, né? Hoje nós já aprendemos que o nosso coração ele é enganoso, então nós não devemos andar de acordo com as vontades do nosso coração, mas de acordo com a vontade de Deus, tá? Então, se porventura alguém que te conheceu no passado e queira jogar algo diante de você, algum pecado que você cometeu, você não caia nesta armadilha do inimigo, que ele, como acusador, usa pessoas muitas vezes para nos lembrar dos nossos pecados. Mas saiba, queridas, que nós já somos perdoadas. Porque o Senhor, ele já nos perdoou. Porque nós reconhecemos a Cristo como nosso Salvador e aceitamos o seu amor. E o seu amor é suficiente, né? Foi suficiente para morrer em nosso lugar e pagar o preço por nossos pecados. Então, hoje, nós somos também justificadas, o que quer dizer que agora, em relação aos nossos pecados, é como se nunca o tivéssemos cometido, tá certo? Então, o perdão e a justificação, eles estão muito interligados, porque quando nós somos perdoadas, fomos também justificadas dos nossos pecados. Diante do Pai, nós fomos justificadas pelo Senhor Jesus, através do seu sangue, através do seu sacrifício. Nós fomos justificadas, tá certo? Então, nós somos também, né? Já somos aceitas por Deus, porque aceitamos Cristo em nossa vida. Estamos agora em Cristo. Nós estamos em Cristo. E o que é estar em Cristo? Estar em Cristo é estar segundo a vontade de Deus, estarmos escondidas em Cristo. Ele agora é quem responde por nós. Claro que as nossas, se tomarmos decisões erradas hoje, nós vamos responder sim por elas, mas nós temos a justificação através de Cristo, que já nos justificou diante de Deus. Então nós precisamos entender que nós somos falhas e muitas vezes a gente acaba, né, passando os pés pelas mãos e acabamos, mas o bom disso é que nós acabamos reconhecendo que erramos. E aí, quando reconhecemos como nós estamos em Cristo, nós vamos diante dele e pedimos perdão pelo nosso pecado. Claro que com um coração verdadeiramente arrependido por termos feito algo que sabemos que não é da vontade de Deus. Porque a palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores. Enquanto nós vivermos aqui nesse plano terreno de corrupção, né, de pecado que de tão perto nos assedia constantemente, alguma vez a gente pode sim tropeçar em alguma coisa. Mas nos lembremos da palavra do Senhor que diz que não devemos pecar. Mas se pecarmos, nós temos o nosso advogado diante do Senhor. Então, tudo isso é o plano de Deus para as nossas vidas, para que nós não sejamos condenadas com o mundo, porque nós precisamos fazer a diferença para que possamos alcançar aquelas mulheres a quem Deus também predestinou no seu Filho Jesus para o servir, para o adorar e para também serem livres da condenação do pecado. Então, é através das nossas vidas, quando nós entendemos perfeitamente
que nós não somos perfeitas, mas o Deus que nos chamou, Ele sim é perfeito, para nos aperfeiçoar em boas obras. Amém? Então, que o Senhor nos abençoe nesta tarde, né? Que nós possamos nos lembrar constantemente que o Espírito Santo de Deus, ele faz morada em nós, ele está em nós e é ele quem nos capacita a vencermos todas as dificuldades nas tentações, nas provações, né? Porque quando Deus ele olha para nós, ele vê a justiça de Jesus e não as nossas obras. Porque a palavra de Deus também diz que ninguém é salvo pelas obras, não é? Para que ninguém se glorie, mas tão somente pela graça de Deus é que somos alcançadas. Amém, queridas? Que Deus abençoe a cada uma que esteja a ouvir esse áudio, mesmo que em outro momento, em outro dia, eu sei que pessoas irão ouvir esta palavra em outros dias, né, em outros momentos, mas o Senhor nos chamou para isso, para proclamar o seu grande amor. O amor de Deus, ele é abrangente a toda a humanidade. Basta tão somente nós entendermos que Deus é amor e que Ele nos ama de uma forma que ninguém entende. Ninguém entende o amor de Deus pelo pecador, mas Ele nos ama. Então, nos agarremos a essa esperança, nos agarremos a esta palavra, neste dia, nesta tarde ou nesta noite que você esteja ouvindo. Que Deus te abençoe e que você possa tomar a decisão de crer, né? Porque é pela fé que nós chegamos a Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus.